E aí, pessoal, vamos então ver progressão aritmética hoje? Então, o que vai ser mapear? A gente viu já na aula anterior, que tratamos de sequências, a respeito de progressão aritmética. Então, lá na página 4 da apostila de vocês, vocês podem ver uma definição a respeito de progressão aritmética. E eu vou escrevê-la aqui. Toda sequência em que, a partir do segundo termo, cada termo é obtido somando-se uma constante, um valor fixo, né? Que você tenha um número fixado ao elemento anterior, a gente tem, então, uma progressão aritmética, e essa constante que a gente somou, constante, ela é chamada de razão. A gente até falou isso na aula passada. Ela é a razão da sua progressão aritmética, da sua PA. Ok? E ela é representada pela letra R. Muito bem. Então, vamos ver. Exemplos de progressão aritmética. Os números pares. Então, se você começar com o número 2, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Veja, a cada número desse, eu tô somando 2. Então, ela tem uma razão. Quanto que vai ser a razão? A razão é sempre o número sucessor ao número que eu tô avaliando. Se é o número 2, então vai ser 4 menos 2, a razão é 2. Ah, mas isso dá para qualquer valor? Sim, um sucessivo ao outro dá, ó. Se eu pegar o A3, ó, aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3. O A1 vale 2, o A2 vale 4, o A3 vale 6. O A1, A2, A3 são os termos da minha progressão. E ele tem o valor 2 aqui, ele tem o valor 4, o A3 ele vale 6, daqui é o A4, que é o quarto termo, vale 8, e assim vai. Se você pegar o A3, que é 6, e diminuir do A2, que é 4, você também vai ter 2. Então, todos eles têm a mesma... todos os números foram gerados a partir de somando 2. Então, esse aqui é uma progressão aritmética, ok? O número ímpar, por exemplo, vamos começar aqui do 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11, e assim vai. Qual que é a razão? 3 menos 1, 2. Será que dá para os outros também, ó? 5 menos 3, 2. Então, você vê que todos eles eu somei 2, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Então, ele também é uma progressão aritmética de razão 2. São várias razões, certo? Então, a gente tem aqui, então, a nossa progressãozinha aí, ok? Certo, galera? Entendido? A gente tem que as classificações aqui gerais da razão, que eu vou colocar aqui, ó, a razão R, ela é um termo, aqui vou colocar N menos o anterior a ele. Então, a gente tem esse, é a fórmula para a gente encontrar a razão, ok? Você também pode usar a razão é igual a N mais 1 menos o AN. Também pode usar essa formulinha, ok? A gente tem a classificação agora de PA. Por exemplo, a gente tem a PA quando ela é crescente. Então, no caso aqui, ó, desses números que são os pares, ela é uma PA crescente. A razão, ela é maior do que 0. A gente tem uma PA que é decrescente, quando a razão, ela é menor que 0. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu começo pelo número 10, e eu vou diminuindo 5,
10 menos 5, 5. 5 menos 5, 0. 0 menos 5, menos 5. Menos 5, menos 5, menos 10. Menos 10 com menos 5, menos 15. E assim vai. Então, essa minha razão aqui é menos 5. Que eu fui diminuindo 5. Como que eu sei? Eu pego o meu A2 aqui, a minha razão é o A2 menos o A1. Então, o A2 é 5. O A1 é 10. 5 menos 10, menos 5. Então, a razão é menos 5. Certo? Então, ela é decrescente. E a gente tem a que é estacionária. Que é quando a razão é igual a 0. Ela é nula. Aí, eu tenho uma sequência de infinitos números repetidos. Por exemplo, 1, 1, 1, 1. E assim vai. Aí, é quando a razão é 0 e ela é estacionária. Então, é uma progressão constante ou estacionária. Muito bem. Agora, a gente tem a fórmula do termo geral da nossa progressão aritmética. Vamos trabalhar com isso agora? Então, vamos usar aqui a partezinha aqui do papel para a gente aproveitar. Vamos dizer que a gente tem, então, a sequência dos números ímpares, como a gente pegou aqui. Mas eu vou começar com A1 em 3. Então, a gente tem a sequência 3, 5, 7, 9, 11 e vai. Para eu descobrir esse valor aqui, como que eu fiz? Eu peguei que o meu AN vai ser o quê? É o AN menos 1 mais a minha razão. Perceba, ó. Se eu tenho uma razão aqui, que no caso que é 2, 1 mais 2 deu 3. 3 mais 2 deu 5. A mesma coisa aqui, ó. 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 2 vai dar 9. Então, eu pego sempre um número que é aqui, o 3, eu vou somar a razão e eu vou ter outro número. Então, eu tenho o 3, eu somei com 2 para dar o 5. Então, essa é a nossa fórmula geralzinha aqui para achar. Mas será que eu não posso deixar, ao invés de ser n menos 1, será que eu não posso deixar aqui em função do A1, que ficaria melhor? Então, como que a gente faz isso? A gente transforma assim, ó. A gente tá indo aqui por esse caminho, tá certo? E a gente também pode fazer o retrocesso dele. Então, a gente pode ter que o meu AN, ele pode ser aqui o A1 mais n menos 1 vezes a minha razão. Então, se você fizer assim, você vai ter a fórmula geral em função já do primeiro termo. Aqui é a quantidade de termo que você quer, e esse aqui já é o primeiro termo. Vamos usar esse exemplo aqui para a gente resolver com a fórmula geral da sua PA? Então, vamos ver aqui, ó. Um exemplo aqui. Sabendo que a razão é igual a 4 e é uma progressão aritmética, calcule o A5. Como que a gente faz isso? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. A5 é igual ao A1. Ah, eu só esqueci de dizer. E o A1 é igual a 2. Então, eu dei o primeiro termo. Então, é o A1 mais n menos 1, que é 5 menos 1, vezes a minha razão. Então, agora eu vou substituir os valores. O A5 que eu quero descobrir é o A1. Quem é o A1? 2. Acrescido de quem? N menos 1, que dá 5 menos 1, que dá 4, vezes a minha razão, que é quanto? 4. Então, o A5 é igual a 2 mais 16. O A5 é igual a 18. Vamos conferir se está certo? Então, a nossa sequência, ela começa em 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 4, 22. Aqui, ó, é fácil,
porque tá no termo A5. Mas já pensou eu ter que fazer toda essa sequência até achar o A100? Para encontrar 100 termos dessa sequência, eu quero só o A100? E eu tenho o A1 e eu sei a razão? Então, a gente usa direto essa formulinha ou essa aqui. Dependendo do que eu tenho. Se eu tiver o A1, eu uso essa. Se eu tiver o AN-1, eu uso essa daqui. Ok? Vamos, então, lá para os exercícios? Página 6. Vamos lá. Página 6 aqui. Determine x de modo que eu tenho 3x menos 1, x mais 3 e x mais 9. Esse é o primeiro exercício, está lá na página 6. E ele disse que é uma PA. É uma progressão aritmética. Então, gente, olha só. Eu sei que esse termo aqui do meio, o que que ele é? Ele é a soma dos dois extremos dividido por 2. Olha, toda vez a gente tem isso no PA. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Ó, eu tenho esses 3 termozinhos aqui, o 3, o 5 e o 7. O 5, ele vai ser quem? Ele é o 3 somado com o 7, só que dividido por 2. Olha como confere. O 5 é igual 3 mais 7, 10. 10 dividido por 2, fica 5 é igual a 5. Então, o termo do meio, aqui, ó, ele é a soma desses dois dividido por 2. Então, muito bem, ó, eu tenho 3 termos aqui, que é uma PA. Então, esse termo aqui, ó, ele é a soma desse aqui com esse daqui, dividido por 2. Com isso, eu consigo calcular o valor do x que ele quer saber, quanto que é o x. O 2 que tá agora dividindo, passa o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 2 que multiplica x mais 3. O 2, ele multiplica todo esse termo, todo esse membro aqui desse lado de cá, que é x mais 3. Então, agora vai ficar x menos 1 mais x mais 9. O 2 agora vai fazer a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes o 3, 6. 3x mais x, 4x. E 9 menos 1, 8. Positivo. Agora, eu vou separar tudo que tem letra para um lado e que não tem para o outro. Então, vamos lá. Vai ficar 6 menos 8, 4x menos 2. X. 6 menos 8, menos 2. 4 menos o 2, 2. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, o x é igual a menos 1. Então, quem é a minha sequência aqui? Vamos achar? Vamos olhar aqui agora, aqui, ó. 3x menos 1, x mais 3 e x mais 9. Para que eles formem uma progressão aritmética mesmo, o x tem que ser igual a menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 3. E menos 1 mais 9. Então, vamos ver lá. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aqui fica menos 1 mais 3. E menos 1 com 9 dá 8. Eu tô resolvendo aqui. Menos 3 com menos 1, menos 4. 3 menos 1, 2. E aqui, 8. Qual que seria, então, aqui a minha razão? Se a gente quisesse descobrir, vai ser 2 menos o menos 4. Então, a minha razão é 2 mais 4. A minha razão é igual a 6. Olha lá, ó. Menos 4 mais 6, 2. 2 mais 6, 8. E assim sucessivamente. Tá certo? Ok? Vamos só repassar aqui, ó, que esse termo do meio, ele é a soma dos dois, é a média desses dois aqui, ó. É esse mais esse dividido por 2, ó. Vou dar mais um exemplo aqui, ó, que a gente fez, ó. Veja esse daqui, a cada 3 elementos aqui, da nossa sequência. O 9. O 9, ele é igual a 11 mais 7 dividido por 2. Veja como é. O 9 é igual 11 mais 7, 18. 18 dividido por 2, 9. Fechou. Ah, será que dá certo com esses dois aqui? Olha, veja lá, ó.
como vai dar certo. Fica 7 é igual a 9 mais 5 dividido por 2. Vamos ver. 9 mais 5 são 14. 14 por 2, 7. 7 é igual a 7. Fechou. Então, esse termo aqui do meio, ele é sempre a soma desses dois que estão ao lado dele, o anterior a ele, o sucessor a ele, dividido por 2. Tá certo? Sempre isso numa PA. Ok, galera? Então, vimos mais uma situação de propriedade de PA. Vamos fazer mais uma outra aqui. Então, a gente tem agora o exercício 2. Vamos lá. Na página 6. A gente tem, dada a PA, então, ele deu uma PA 1, 4, 7, 10, 13 e assim vai. Escreva seu termo geral e o 10º termo dessa progressão aqui. Então, ele tá pedindo o termo geral, que é o AN, e o A10. Muito bem. Quem é minha razão, gente? Dá para vocês saberem quem é a razão? Dá. A razão é quem? É o 4 menos o 1. Então, a razão é igual a 3. Perceba. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Então, a razão tá certinha. 3. Aqui, ok? Então, eu já descobri a razão. Qual é a formulinha que eu vou usar aqui da minha PA? Cadê ela aqui? Essas daqui, ó. Essa aqui ou essa aqui? Ele quer o termo geral. Então, a gente vai usar essa daqui, ó. Que a gente conhece o A1, porque ele deu aqui, ó. O A1 é 1, certo? Ó. Aqui, ó, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o segundo termo, o A4, 4 termos. Então, o A1 é 1, o A2 é 4, o A3 é 7, o A4 é 10, tá vendo? Então, a gente tem condições de escrever, então, o termo geral, em função de AN com A1. Então, a gente tem que a fórmula é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN, que eu quero que ele escreva o termo geral, é o A1. Quem é o A1? 1 mais N menos 1 vezes a razão, que é quanto? 3. Ok? Então, agora a gente vai fazer aqui a distributiva. Esse vezes esse vezes esse. Então, vai ficar 1 mais 3 vezes N menos 3. Então, a N é igual a 3N menos 2. Porque o 1 com menos 3 vai dar menos 2. Então, o termo geral da minha progressão aritmética é 3N menos 2. Agora, eu tenho condições de calcular o A10. Então, no lugar do N, vou substituir quem? 10. Então, o A10 é igual a 3 vezes o 10, porque aqui é o N que está indo, e o N vale 10. Então, o A10 é igual a 30 menos 2, o A10 é igual a 28. Então, eu achei também o A10, como ele pediu ali. Viu? É gostoso, é um exercício tranquilo de fazer. Não tem nada de difícil. Vamos fazer o exercício 3? Cabe aqui também. Vamos lá, fazer o exercício 3 aqui. Vamos lá. Calcule o número de termos de uma PA. Ele quer assim, ó. Ele te dá uma PA que ele tem o primeiro termo valendo menos 4, o segundo termo valendo menos 1, o terceiro termo valendo 2, e aí ele vai lá dar o último termo valendo 128. Muito bem. Então, eu tenho aqui, ó. O A1 é menos 4. O A2 é menos 1. Eu sei que a razão eu tiro como? É o A2 menos o A1. É esse menos esse, sempre na progressão aritmética. Então, a razão vai ficar... O A2 é menos 1. Menos o A1, que é menos 4. Agora, tem um jogo de sinais aqui, a regrinha. Menos com menos, mais. Então, eu tenho 4 menos 1, 3. Então, já sei a razão. Agora, quem é o meu AN? Quem é o meu último termo dessa minha progressão aqui, ó? O AN é o 128. Então, eu tenho o AN, que é 128. Agora, eu consigo calcular o N. Vamos substituir aqui, ó, na nossa formulinha. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Certo? O AN vale quanto? 128. O A1 vale quanto? Menos 4. Então, vou colocar menos 4. Mais N menos 1.
Quem é minha razão? 3. Então, esse vezes esse, aplicando a propriedade distributiva, o chuveirinho. Então, fica 128 é igual a menos 4 mais 3n menos 3. 128 é igual. O menos 4 com menos 3 vai dar menos 7, mais o 3n. Eu não somei com 3n porque esses números não têm letras, eles são termos independentes, ele não possui o n. E outra, o n é que eu quero descobrir, então é ele que eu vou isolar. Vou escrever isso aqui em espelho, tá? Esse aqui eu vou passar pra cá agora. Ó, vou escrever em espelho aqui, ó, pra facilitar só a visualização. Muito bem. Agora, 128 mais 7 dá 135. Então, n é igual a 135 dividido por 3. Vamos fazer essa conta? 135 dividido por 3. Fica 4, que dá 12, sobra 1. E baixa aqui o 5, que dá 15, resta 0. Então, n é igual a 45. Então, essa PA aqui, ó, que a gente tá vendo lá do nosso comecinho do exercício aqui, essa PA aqui, esse 128 é o 45º elemento, porque a gente descobriu que ela possui 45 elementos. Então, ele varia do primeiro elemento, que é o menos 4, que é o A1, até o 45º elemento, que é o elemento A45, que é o 128. Então, a gente descobriu a quantidade de elementos que essa PA tem. Ela é uma PA finita, com 45 termos. Era isso que ele estava pedindo no exercício. Tá aí. Ok? E agora aqui, então, para a gente continuar o nosso estudo de progressão aritmética, a gente tem um outro exercício, que tá lá na página 6, o exercício 4. Vamos juntos. Em uma PA, tem-se A6 igual a 18 e o A10 igual a 54. Ele tá pedindo qual é a razão. Qual é a razão dessa PA? Vamos escrever, então, aqui, ó. O que a gente sabe? A gente sabe que a n é igual. Aqui, a gente faz pelo termo geral. A gente coloca aqui A1, né? Vamos colocar 1. Esse aqui, ó, é o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do nosso termo geral aqui. Então, vamos lá. Eu tenho A10, então fica A10 é igual ao A1 mais 10 menos 1 vezes a minha razão. O A10 eu conheço? Sim, 54. O A1 eu conheço? Não. 10 menos 1, 9. Então, eu achei minha primeira equaçãozinha com duas incógnitas, o A1 e a razão. Agora, eu também conheço o A6, então, vamos lá no A6. Ah, agora é 6 aqui, ó. A6 é igual ao A1 mais 6 menos 1 vezes a razão, tá? Tô substituindo agora o 6. O A6 eu conheço, que é quem? 18. O A1 eu sei? Não. E 6 menos 1, 5. Então, eu tenho aqui, ó, duas equações com duas incógnitas. Consigo fazer, então, um sistema. Vamos fazer? Vamos montar aqui, ó. Vai ficar 54 é igual a A1 mais 9R e 18 é igual a A1 mais 5R. Pessoal, eu quero descobrir o A1 ou a razão. Vamos descobrir primeiro a razão, por quê? Porque se eu diminuir essa equação dessa, o A1 já some, eu fico só com a razão. Ó, 54 menos o 18 vai dar 36. O A1 menos o A1 dá 0. E 9 menos 5 dá 4. Tá vendo? Então, eu vou escrever isso aqui agora em espelho, aqui, ó. 4R igual a 36. Tava assim, eu só virei.
Tava assim, eu virei assim. Agora, a razão vai ser 36 dividido por 4, a razão é igual a 9. Encontrei a razão, que era o que ele pediu o exercício. Mas você pode encontrar, se você quiser, o A1. Só pegar e substituir agora numa dessas duas equações aqui. Então, vamos substituir nessa aqui de baixo. Então, eu tenho que 18 é igual ao A1, mais 5 vezes a razão, que é 9. 18 é igual a A1, mais 45. Agora, ó, vou passar o 45 para lá. 18 menos 45 é igual a 1. Vou só reescrever aqui, para ficar o convencional, né? Que vocês têm mais facilidade de... Então, 18 menos o 45, eu já vou fazer a conta aqui e já apresento o resultado. Ó, deu menos 27. Fiz a continha aqui em cima, para vocês até verem. Isso aqui, como o maior número é o 45 em módulo, né? Sem olhar o sinal. É o 45. E olhando o sinal dele é negativo, aqui permanece, então, o sinal negativo. Fechou? Essa parte aqui nem precisava. O nosso exercício acabou aqui, porque ele foi o que ele tinha pedido, a razão. Agora, a gente vai fazer mais um exemplo aqui, mais um exercício. É o exercício 5. Encontre o número de múltiplos de 5 compreendidos entre 23 e 621. Então, pensa, eu tenho o número 23 aqui, e depois ele tem o número 621 que acaba ele. Eu quero encontrar todos os múltiplos de 5. Quer dizer que todos os números aqui tem que ser múltiplos de 5, que é o que eu quero encontrar. Então, de 23, após ele é o 24. 24 é múltiplo de 5? Não. Mas o 25 é. Fechou? Depois do 25, eu vou ter quem? 30. Depois do 30, quem? 35. E assim vai, até chegar no 621. É isso que eu quero encontrar. Então, quem vai ser o meu aqui, ó, o meu A1? O A1 é o primeiro termo, o 23. Quem é o meu AN? O 620. Não, professora, é 621. Não, porque ele tá falando que tá compreendido entre 23 e 621. Então, esse aqui, ó, ele só é o limite. Então, o AN é o anterior a ele. Porque tá entre 23 e 621, tá certo? Entre 23 e 621. Opa, perdão, esse aqui não é meu A1. Meu A1 é o 25. Opa, perdão, desculpa. Meu A1 é 25. Por quê? Porque são os múltiplos de 5 que estão entre 23 e 621. O 621 não é múltiplo de 5. Não posso... Todo número que acaba em 0 e 5 é divisível por 5. Então, o 621 não é, cai fora. Mas o 620 ele é um múltiplo de 5. Então, meu A1 é o 25 e meu AN é o 620. Tá certo? Porque eu tô olhando os que estão compreendidos entre 23 e 621. Os múltiplos é o 25 e até o 620. E depois todos os números que estão entre ele aqui. Todos os múltiplos de 5. É isso que eu vou fazer aqui agora, ok? Então, vamos lá. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Qual é a minha razão? Gente, 5, né? 30 menos 25, 5. Tá aumentando de 5 em 5. Então, o AN é 620, que eu já vi. O A1 é o 25. O N é o que eu quero saber, quantos múltiplos de 5 são. E a razão é 5. Agora, eu multiplico esse por esse por esse. Então, vai ficar 620 é igual a 25. 5 vezes N. E 5 vezes o menos 1. Agora, 25 menos 5, 20. O 20 eu vou passar para esse lado. 620 menos 20, que é igual a 5N. 600 é igual a 5N. Vou escrever em espelho aqui, ó. 5N é igual a 600. N é igual a 600 dividido por 5, porque o 5 está multiplicando, passa dividindo. O N vai ser igual a 120. Acho que é isso. É, porque 12 vezes 5 é 60? É, 120. Então, a gente tem aqui, ó, são 120 termos
que estão compreendidos entre 23 e 621, que são múltiplos de 5. São 120 termos, 120 elementos. Ok? Exercício 6. Em uma PA crescente, então ela cresce. Então, a razão é maior que zero. O A2 mais o A6 é igual a 20. E o A4 mais o A9 é igual a 35. Quem é a minha PA? Isso que ele está pedindo para você escrever a sequência de PA. Muito bem, então vamos lembrar. O A2, ele é o A1 mais a razão, certo? O A6, ele é o A1 mais 6 menos 1 vezes a razão. Então, A6 é igual a A1 mais 5R. Então, é isso que eu vou substituir aqui agora. O mesmo eu vou fazer para o A4 e para o A9. O A4 é o quê? É o A1 mais 4 menos 1 vezes a razão. O A4 é igual a A1 mais 3 vezes a razão. Nossa, professor, de onde você está pegando isso? Do termo geral. A1 mais N menos 1 vezes a razão, ó. Quando é 2, fica 2, aqui vai ficar 2 menos 1, 1, aí fica só 1. Quando é 6, fica aqui 6, 6 menos 1, vai para ficar 5. Quando é 4, aqui fica 4, 4 menos 1, 3. Então, eu tô pegando da própria fórmula geral da minha progressão aritmética. E o A9? A9 é igual a A1 mais 8R, né? Mas vamos botar só para você ver. A9 é igual ao A1, tá vendo? O AN que é 9, então botei 9 no lugar do AN aqui, ó. Isso aqui eu tô fazendo. Mais 8R. Agora, a gente vai substituir aqui. Vou pegar aqui uma folhinha. Pra gente trabalhar aqui. Junto. Isso aí. Só pegar mais pra cá. Aí. Então, a gente tá fazendo o exercício 6. Então, vamos agora substituir aqui. A2 mais A6 é igual a 20. A4 mais A9 é igual a 35. Muito bem, então agora vai ficar. O A2, eu sei que é quem? É A1 mais a razão. Então, A1 mais a razão, mais. O A6, eu sei que é quem? É o A1 mais 5 vezes a razão. Tudo isso é igual a 20. Veja, esse aqui é o meu A2 e esse aqui é o meu A6. É isso que eu tô substituindo aqui agora. O mesmo eu vou fazer aqui embaixo. Quem é o meu A4? O A4, ele é o A1 mais 3 vezes a razão. E quem é o meu A9? O A9 é o A1 mais 8 vezes a razão. Tudo isso tem que ser igual a 35, ó. Observe. Aqui é o A4 e aqui é o A9. Ok? Agora, a gente vai fazer... Esse aqui é o exercício 6 da página 6. Aqui é a continuação. Então, agora a gente pode, não precisa mais desses dados, a gente vai aqui agora trabalhar só com esses valores aqui. Então, vamos lá? A1 mais A1 fica 2A1. R mais 5R, 6R. Isso é igual a 20. Fechou. Certo aí? O A1 mais o A1, 2A1. 3R mais 8R, 11. Isso é igual a 35. Agora, eu tenho um sisteminha de duas equações com duas incógnitas, que é o A1 e a razão. Eu consigo, então, agora, encontrar ou A1 ou a razão. Já vamos encontrar já a razão. Se eu diminuir esse desse, o A1 já cai fora. Ó, 2A1 menos 2A1, 0. 2 menos 2, 0. 6 menos 11 dá menos 5. E 20 menos 15, perdão, menos 35, menos 15. Então, a razão aqui, ó, é menos 15 por menos 5. A razão é mais 3.
Já descobri a minha razão. Agora, eu substituo uma dessas duas equações e acho A1. Então, vou substituir aqui, ó. 2A1 mais 6 vezes o 3, que é a razão, é igual a 20. 2A1 mais 18 é igual a 20. 2A1 é igual a 20 menos 18. Então, positivo passa para cá. 2A1 é igual a 2. A1 é igual a 2 dividido por 2. A1 é igual a 1. Então, eu já achei o razão e o A1. Ele tá pedindo para você montar a sua PA. Se eu tenho A1 e eu tenho a razão, meu primeiro termo é 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. E assim sucessivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que ele deu lá. Que somando o A2 com o A6 tem que dar 20, fechou. O A2 mais o A6 tem que dar 20, ó. 4 mais 6 são 20, que é o que tá aqui. O A2 mais o A6 é 20, ó. Tá certinho. E aí, tem um A4 mais o A9. Não precisa calcular aqui, mas vamos lá. 16. 16 mais 3, 19. 19 mais 3, 22. 22 mais 3, 25. Então, esse é o A7, A8, o A9. E o A3, o A4. O A4 aqui, ó. Ele disse que o A4 mais o A9, 10 mais 25, tem que dar 35. Fechou. Essa, então, é a nossa PAzinha aí. Benção, gente? Tranquilo? Então, vamos fazer o exercício 7 e 8. E aí, eu deixo de tarefa a página 7 para vocês fazerem. Ok? A página 7 e a página 8, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 7. Página 6. Vamos junto. Qual é o número natural para? Ele tá falando qual é o número aqui, ó. Ele quer o N200. Então, vamos lá. A minha PA é par. Então, os pares começam no 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Ele quer saber o A200. Opa, perdão. O A200. Ele quer o A200. Qual é esse valor? Ele quer aqui o N, né? Que não era o A. Aqui não tinha o A, aqui é o N. Que ele quer o A200. Qual é o número natural par que tá na posição dos 200 aqui? Beleza? É isso que ele quer. A gente tem o A1. Quem é? 0. A gente tem o A2. Quem é? 2. Então, a razão é A2 menos A1. 2 menos 0, 2. Então, a razão é igual a 2. Isso até é óbvio, porque não é par, vai aumentando de 2 em 2. Mas tudo bem, só para você constatar. Ok? Eu tenho o N é 200. Então, fica o A200 é igual ao A1 mais 200 menos 1 vezes a razão, que é 2. Gente, já coloquei na fórmula, mas vou escrever a fórmula aqui, ó. A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu coloquei, ó. O A1 eu sei que é quanto? 0. Então, A200 é igual a 0 mais 200 menos 1, 199, vezes 2. Então, A200 é igual a 390, né? 398. Ó, 199 com 199, 8, 18, 9, isso. Confere. 398. Então, a gente achou o A200. O termo 200 dessa sequência de pares. 8, para terminar. Vamos lá. Um ourives possui 5 barras de ouro e os pesos dessas barras estão em progressão aritmética.
A segunda e a quarta barras, dentre as mais pesadas, pesam respectivamente 350 gramas e 250 gramas. Então, ele está dizendo que ele tem 5 barras de ouro. Então, ele tem um termo, um outro termo, o outro termo, o outro termo e o outro termo. 5. Opa! Aqui é 5. 5 barras de ouro. O A1 eu não conheço, mas eu sei que o A2, ele é 350 gramas. E eu sei que o A4 é 250 gramas. Isso eu sei. Foi o que ele falou. Tá? Então, vamos montar aqui. A2 é igual a A1 mais a razão. Então, eu tenho que 350